Olá pessoal, boa tarde. Venho aqui realizar mais um vídeo para vocês do canal Bravo Fute. A notícia de futebol carioca e do futebol brasileiro também, né? Futebol carioca porque ontem a gente teve um clássico. Eu vou estar falando um pouquinho dele para vocês. Mas antes de a gente iniciar essa conversa sobre o que foi o jogo ontem, eu queria que você compartilhasse esse vídeo, deixasse seu like e ativasse o sininho, que é muito importante para o meu canal. Vamos para o que interessa, pessoal. Vamos falar um pouco do que foi o jogo ontem. Foi um jogo que começou o Flamengo tendo melhores jogadas que o Botafogo, mas ainda mesmo tendo a melhor jogada, mas não chegava no gol do Johnny. Teve um chute do Luiz Araújo, que o Johnny defendeu, que foi queima-roupa. Mas enfim, a gente não viu aquele clássico que a gente tava querendo ver, pessoal. Um clássico de duas equipes que investem muito, gastam muito dinheiro para contratar jogadores. Inclusive eu acho que o Botafogo ele investiu um pouco mais que o Flamengo, mas o Flamengo também investiu, pessoal. O Flamengo também investiu. Então assim, eu acho que na coletiva que teve do Felipe Luiz, eu acho que ele foi muito infeliz pelas palavras que ele falou. Porque a gente não pode dar desculpa de um time que investe do jeito que investe o Flamengo, botar culpa que não tinha Arrascaeta, não tinha Gerson e não tinha Eric Pulgar. Por quê, pessoal? São jogadores importantes, mas desde o momento que você monta um time, o investimento que tem, você não pode sentir tanta falta de jogadores assim, gente. Não estou falando que eles não fazem falta, mas o Flamengo, pelo menos o mínimo, ele tinha que fazer frente e jogar bem do jeito que há um tempo atrás a gente estava acostumado a ver. O Botafogo, a mesma coisa. Só que o Botafogo, ele, no caso, quase desmontou o time todo. Ele, no caso, vendeu o Thiago Almada, vendeu o Luiz Henrique. Aliás, perdeu os dois zagueiros, que o zagueiro que jogou ontem, o zagueiro reserva, tá sem Savarino. E vinha de péssimo resultado. Mas só que o que a gente viu no jogo não foi o que a gente viu na tabela do Campeonato Brasileiro. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo estava em primeiro, o Botafogo estava entre ali o décimo segundo, mas quando foi para dentro de campo, a gente viu que a diferença, elas sumiram, ficou de parelha a parelha. Então, assim, eu acho que quando esses times que investem muito, como o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo, que está no nível superior aos outros times, eles quando perdem 2, 3 jogadores, eu acho que eles não tem que reclamar. Não tem que botar desculpa que, eu perdi, eu empatei porque fulano de tal não jogou. Pessoal, o investimento que se faz é para isso. Por quê? A gente fica imaginando, hoje, o Flamengo até hoje não tem um substituto por Arrascaeta. Como é que pode um time que tem tanto dinheiro não conseguiu arrumar um jogador pro lugar do Arrascaeta quando não jogar? Aí, é aquilo que eu sempre digo e falo, as pessoas criticam, falam de mim. O Flamengo tem dinheiro, mas quando é para investir, não investe direito. O Flamengo investiu em jogadores que estão aí, mas não está dando resultado, gente. O Flamengo investiu no Michael, que Michael não está jogando nada. Corre pra caramba. Corre pra lá, corre pra cá, mas não faz nada. O Luiz Araújo joga bem, joga mal. Joga bem, joga mal. A gente não sabe quando ele vai jogar bem. No caso, aquele Bruno Henrique, depois que ele se meteu nesse negócio de jogo aí, que tá para ser punido, né? Ele já não é o mesmo mais. A princípio, o Bruno Henrique, antes de renovar, ele tava jogando muito. Se você for ver um pouquinho, botar um pouquinho a cabeça para pensar, ele tava jogando muito. Mas depois que renovou, acabou. Parece que os caras jogam para poder renovar e depois esquece o futebol, pessoal. O Wesley
Depois que ele foi convocado, acabou o futebol do garoto. A gente não sabe o que está acontecendo. Será que ele, de repente, já voltou a ir para a balada de novo? Será que, como ele já conseguiu o que ele queria, que era a convocação, será que ele acha que o único lateral que tem no futebol brasileiro é ele? Eu acho que ele está muito enganado, porque esse lateral do Botafogo, ele vem crescendo em produção. Entendeu? Ele vem crescendo em produção. E eu acho que o futebol brasileiro, ele está muito refém de 2, 3 jogadores. Eles investem muito, mas só depende de 3, 4 jogadores. E isso é pouco para um time que investe. Então, pelo que a gente viu no jogo ontem, foi isso que eu estou falando. O Flamengo dominou, no caso, o primeiro tempo, quase todo, praticamente. Mas não teve perigo, aquele perigo que a gente está acostumado a ver. Pedro ainda está um pouco fora do ritmo. Começou jogando com o Pedro, mas ainda está fora do ritmo. Eu acho que tem muito ainda para acrescentar no Flamengo, mas está fora do ritmo. E o Botafogo, no segundo tempo, o Botafogo mudou. O Botafogo teve mais volume que o Flamengo. Se você for ver a jogada, foi... Mas como eu te falei também, o Botafogo, ele só não ganhou porque eu acho que o técnico foi covarde. Porque o técnico era para entrar com o Arthur. Entendeu? Ele era para entrar com o Arthur. Eu nem sei se o Arthur estava fora ou não. Isso aí, depois eu vou pegar essa informação. Mas ele era para entrar com o Arthur. Porque se ele entra com o Arthur, de repente o Botafogo tinha até ganhado o jogo. Mas enfim, eu não sei como é que o que passa na cabeça desses técnicos, né? Eu não sei porque o Felipe Luiz está poupando esses jogadores. Aí ele tem dito que os jogadores estão cansados. Pessoal, mas a gente está em maio. A gente está em maio ainda. Ainda tem Campeonato Brasileiro, Libertadores, tem esse Mundial aí e tem Copa do Brasil. Se o time está cansado agora em maio, imagina quando estiver no meio do ano, pessoal. Isso não pode acontecer com profissionais, pô. Então, eu queria que você deixasse seu comentário nesse vídeo e desse sua opinião, o que você acha, o que você acha que está acontecendo. Será que o Felipe está começando a perder a mão, como ele disse na entrevista? Que no segundo tempo ele perdeu a mão do time? Será que você acha que o que foi investido nos jogadores do Flamengo foi investimento que não valeram a pena? Porque De La Cruz não está jogando nada, gente. De La Cruz só vive machucado. Agora eu tive vendo a informação aqui agora que De La Cruz torceu o joelho de novo. Como pode, pessoal? Um jogador que, no River Plate fazia chover. Mas quando ele foi contratado, ele já não estava jogando isso tudo. Porque é aquilo que eu falo. Quando você pega um jogador de um time, como era o De La Cruz no River Plate, você não traz um jogador fácil para o futebol brasileiro. Esse jogador geralmente é vendido para a Europa. Então, quando eles vendem para cá, para o Brasil, é porque tem algum problema, pessoal. É igual eu falava do Caio, um baita de um zagueiro, mas quando veio para o Flamengo, ele veio bichado do São Paulo. Tanto que ele não é a mesma coisa mais, ele nem joga mais futebol. Ele está aí, se eu não me engano, na comissão técnica do Flamengo. Então, pessoal, a gente tem que parar de olhar para o time e achar que o time é melhor que os outros por causa de nome. Nome não ganha jogo. O que ganha jogo é dentro de campo. É com raça, determinação. Então, se o Flamengo não vigiar nisso aí, começar a contratar jogadores mais jovens, jogadores que estão destacando, jogadores que às vezes nem nome tem, mas que tem à disposição, o Flamengo ele vai acabar igual o Fluminense da Unimed. E contratava Romário, contratava Edmundo, Rabão, contratava uma opção de jogador velho, e o jogador não fazia nada, porque estava ganhando muito, não queria mais futebol. Então eu queria que você deixasse seu comentário, entendeu? Eu vou estar terminando esse vídeo. Vou fazer mais vídeos mais para frente, falando mais sobre o Mundial, né? Que o Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo vai participar. A minha opinião é o que eu falo, repito, eles vão para passear, que não tem como ganhar esse Mundial. Então, pessoal, eu acho que
investimento desses times grandes, que estão ganhando muito dinheiro, como o Botafogo, tem o investimento do Sérgio, tem o Flamengo, tem o investimento de venda de jogadores, da torcida que sempre está lotando o Maracanã, e do próprio Palmeiras, que a Leila faz um ótimo trabalho no Palmeiras. Eu acho que eles têm que ver onde eles estão investindo o dinheiro deles. Não pode um time grande como o Flamengo, um time como o Palmeiras, um time como o Botafogo, que tem um grande investimento, depende de 2, 3 jogadores, pessoal. Eles têm que começar a rever isso aí, entendeu? Então, muito obrigado. Isso, no caso, é a minha opinião. Eu sei que, de repente, você tem outra opinião, né? Mas valeu. Um abraço.